Evangelho de Mateus, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do verso 16. Vamos ler então a partir do verso 16 de Mateus 19, diz assim: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Até aí. Pai, nós queremos pedir ao Senhor graça sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre a nossa capacidade de raciocinar, de entender, de compreender as coisas espirituais. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie. Fala conosco nesta manhã através da Tua palavra. Ilumina os olhos do nosso coração. Que a Tua palavra seja para nós nesta manhã um alimento, Pai, que nos fortaleça, que nos ajude a caminhar um pouco mais na Tua santa presença neste mundo, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor por esse tempo tão precioso. Estamos juntos mais uma vez na Tua casa. Nós Te agradecemos e dedicamos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Interessante que o caminho de Jesus sempre é em direção ao coração das pessoas, né? Todas as pessoas que vieram a Jesus não deixaram de ser atendidas. Saíram com uma resposta. E Jesus sempre procurava alcançar o coração das pessoas, revelar o coração delas, mostrar a elas a direção certa de como elas precisavam conhecer a verdade, entender a verdade e seguir a verdade. E aqui a gente vê Jesus tratando com um jovem, e esse jovem era dono de muitas propriedades, um homem abastado, preocupado com a vida eterna. Interessante, né? Normalmente o jovem preocupa com o futuro, mas nem tanto com a vida eterna, né? Ele preocupa com o emprego, com vai casar, onde vai morar,
sua realização pessoal. E esse jovem aqui chega para Jesus querendo entender como que ele poderia adquirir também a vida eterna. E ele faz uma pergunta ao Senhor sobre a vida eterna. Estava arguindo o Senhor de como ele poderia viver na vida eterna. E Jesus dá uma resposta a ele, muito interessante, para provar o coração daquele homem e mostrar as motivações reais que ocupavam o coração dele. Ele era um jovem preocupado com a vida eterna, mas com motivações questionáveis. E nós vamos ver por quê. Porque Jesus não quer que ninguém o siga equivocado. Mas, pastor, tem gente que segue Jesus equivocado? Tem. Segue com motivações que não são as mais reais. E nós vamos ver que, inclusive, os discípulos de Jesus e o próprio Pedro tinham motivações aqui que precisavam ser trabalhadas, precisavam ser purificadas. E nesse texto, do capítulo 19, 20, o Senhor vai trabalhar as motivações desse jovem, dos seus discípulos e da mãe de Tiago e João, que também entra na história, na continuidade desta conversa, com motivações que não são as motivações corretas à luz do padrão de Jesus. E Deus, então, vai levar essas pessoas, e nos leva também a sair do medo, da esperança para o amor, do medo de perder alguma coisa, da esperança de ganhar alguma coisa, para o amor que doa alguma coisa. E nós vamos tentar expor isso através desses personagens que são incluídos aqui nessa conversa de Jesus e a caminho de Jerusalém. Os discípulos já estavam com Jesus há algum tempo, há mais ou menos 3 anos, mas ainda nutriam algumas motivações, como esse jovem, que não eram as motivações corretas, eram motivações equivocadas. E assim como Deus purificou o coração deles, Deus também purifica o nosso coração de motivações erradas. E imprime motivações corretas, e gera motivações corretas. Deus está trabalhando na nossa vida de forma a remover motivações que não condizem com o que Deus deseja, com o padrão de Deus, e gera motivações que vêm diretamente do coração de Deus para dentro do nosso coração. É assim que Deus trabalha. Então, vamos olhar para a vida desse jovem. Um jovem também interessado na vida eterna, mas com a motivação errada. De certa maneira, ele está querendo fazer alguma coisa para ganhar a vida eterna. E a pergunta dele é muito interessante. Ô mestre, o que eu farei de bom para ganhar a vida eterna? Que seria mais ou menos, qual é o preço mínimo para a gente viver a vida eterna? Talvez pensando, negociar com Jesus alguma coisa que fosse benéfica para ele. Assim como provavelmente ele comprou tantas coisas, no coração, na mente daquele jovem, ele entendia que poderia também adquirir a vida eterna de alguma forma. E Jesus faz uma resposta a ele muito interessante. Jesus responde dizendo, vai e guarda os mandamentos. Jesus não disse qual.
Mas como eles conheciam os 10 mandamentos, ele fala, beleza, então está fácil, isso aí eu tenho guardado desde a minha infância. Só que Jesus diz para ele depois quais são os mandamentos que ele devia guardar. Ele falou, quais são os mandamentos? Jesus fala só dos mandamentos relacionados ao próximo. Não fala dos mandamentos relacionados a Deus. Seja bem-vindo, James. Relacionados a Deus. Os primeiros 5 mandamentos são relacionados a Deus. Amarás o Senhor teu Deus, todo teu coração, E os outros 5 relacionados ao próximo. Jesus menciona somente os relacionados ao próximo. E mexe com aquele moço. Porque aquele moço era exatamente aí que ele tinha alguma dificuldade. Jesus olhou para o coração daquele moço e viu que alguma coisa ocupava um espaço ali que não era o próprio Deus. E precisava ser trabalhado isso. Aquele homem ouve Jesus dizer os 5 mandamentos com relação às pessoas. Não mata, não cobiça, ama o seu próximo como a você mesmo. E ele falou, beleza, isso aí é tranquilo. O que ainda me falta? Jesus falou, olha, então agora é o seguinte, você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E aí você vem e me segue. Nesta hora, a coisa pegou. Jesus tocou no ponto central da motivação daquele jovem. Porque o texto diz que ele era dono de muitas propriedades. E Jesus propõe algo que para ele é impossível naquele exato momento. E ele, diz a Bíblia, que sai triste daquele lugar. E os discípulos de Jesus estão juntos, observando aquele diálogo, e veem o jovem sair triste, diz o texto. A gente sabe que não é preciso vender tudo que a gente tem para ter um tesouro no céu. Não é verdade? A gente sabe. A gente sabe que a salvação é graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus. E é interessante, irmãos, que aquele homem, ao invés de dizer para Jesus, Senhor, é impossível, eu não consigo largar tudo, o Senhor sabe que eu sou dono aí de muita coisa. Ao invés de ser sincero com Jesus, ele fica triste, decepcionado, frustrado, e diz a Bíblia que ele vai embora. Né? Esse seria um bom partido para a filha da gente, né? Um cara rico, que guarda os mandamentos, jovem, gente boa, boa família, um bom crente. Né? Quem não queria ter um crente desse na igreja? Qual o pastor que não gostaria de ter um crente assim? Dízimo gordo, sustância, né? Um cara de boa família, abençoado. Provavelmente ele ocuparia bons cargos na igreja. Talvez chegasse até apóstolo. Mas Jesus não tratou aquele jovem como aquele jovem desejava. Jesus expôs para ele o coração dele. Na verdade, aquele jovem queria ter entre as suas propriedades, associar a vida eterna. E quando Jesus expôs as reais motivações do coração dele,
ele viu que havia um medo de perder o que ele já tinha conquistado. E havia um desejo, uma esperança, uma expectativa de receber algo de Jesus. E com a palavra de Jesus, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Ele saiu triste, mas não precisava sair triste, né? Ele tinha medo de enfrentar um futuro incerto. Ele tinha esperança de ganhar algo com Jesus, especialmente relacionado à vida eterna. Ele queria lucrar de alguma forma, através dos mandamentos, através das suas boas ações. Só que ele amava profundamente o que ele possuía. E quando Jesus mexeu naquilo que ele amava, naquilo que ele estava apegado, ele então saiu triste. E a gente percebe o quanto que a gente perde por não ser sincero com Deus, né? Ele podia ter dito: Senhor, eu não consigo. Como é que eu vou fazer? Vender tudo? Como é que funciona isso? Então me ajuda a entender isso, me ajuda a compreender, porque eu por mim mesmo. Então, Jesus agiria de alguma forma. Ele não precisava sair triste. E há muitas pessoas que também saem tristes. Quando Deus começa a mexer em certas coisas no seu coração. Começa a mexer na sua imagem, naquilo que ele está apegado, no Deus que está lá dentro. Porque, na verdade, esse jovem não era dono de muitas propriedades, ele era servo de muitas propriedades. Porque quando você não consegue abrir mão de uma coisa, na verdade não é você que tem ela, é ela que te tem. Eu sei que eu tenho essa Bíblia e sou dono dela, porque eu posso dar ela para a Doca a hora que eu quiser. Mas se ela me tem, falou: Doquinho, eu gosto muito de você, você é jóia, eu vou até comprar uma para você, mas essa aqui não. Então é isso que me tem. E quantas coisas lícitas, às vezes, vão se assenhorando da nossa vida. Coisas boas. Jesus não reprovou aquele moço ter muitas propriedades. Jesus não reprovou aquele moço ser rico. Jesus reprovou a motivação que ele tinha em relação às coisas que ele achava que possuía. E Deus está sempre tratando com a gente para nos libertar desses deuses falsos, dessas motivações falsas que ocupam o nosso coração. Deus está sempre tratando. Deus está sempre tentando chegar lá no nosso coração e mudar, remover os deuses falsos, tirar as motivações falsas, as expectativas falsas, para gerar uma fé que seja pura, real, livre. Que tenha significado e que Jesus seja o centro. Ele não vai pedir para você vender tudo que você tem e dar aos pobres, mas Ele vai pedir o centro do seu coração. Ele vai pedir a prioridade exclusiva na sua vida. Se a gente observar em toda a história bíblica, você vê Deus fazendo isso. Você vê Deus levando pessoas a uma experiência de sacrifício como essas. Abraão teve que, na história, abrir mão de muitas coisas. Até o ponto que Deus foi trabalhando no coração dele, que ele teve que oferecer e conseguiu oferecer
o próprio Filho. A própria promessa de Deus, a história da redenção. É interessante, se você parar para analisar, como que Deus, na história de Abraão, veio trabalhando na vida dele. Ao ponto de Abraão conseguir uma fé, obediência, de oferecer o próprio filho, de caminhar 3 dias em obediência a Deus, de pegar o filho, falar, meu filho, pega essas lenhas aí, pega um cutelo, nós vamos ali sacrificar. E o menino, pai, cadê o cordeiro? Vamos sacrificar, como é que... Meu filho, Deus proverá. E aí amarra o menino, imagina a cena. Põe a lenha, põe lá o produto para colocar o fogo, acende o fogo, coloca o menino amarrado, imagina a cabeça do Isaac. E o Isaac se deixou amarrar. Isso é fantástico, gente. Porque um adolescente, vai amarrar um adolescente para você ver. Tenta segurar. Fala, meu filho, fique quietinho aí que eu vou sacrificar você. Você já era, velho. Fique quietinho, meu filho. Pergunta muito não, que eu também não sei não. Pergunta difícil não vale. Amarrado, manietado. O pai chorando, o menino sem saber. Até que uma voz do céu diz, Abraão, agora eu sei que você teme o meu nome. Quando ele olha, tem um cordeiro lá. Que fé, que obediência. Mas isso levou anos. E assim acontece com a gente. Deus vai muitas vezes nos pedir para sacrificar certas coisas. Na verdade, elas estão ocupando lugares que Deus não vai concordar com isso. Aquele jovem precisava ser liberto. Ele não precisava ir embora triste. Ele só podia se render, só precisava se render. Senhor, eu não dou conta, mas eu quero te seguir, eu quero a vida eterna, eu preciso entender isso aí, mas eu não dou conta não. Mas ele foi embora triste. Há uma diferença, gente, entre o que eu quero receber de Deus e o que Deus quer me dar e o que Deus quer receber de mim. Aquele jovem precisava ser levado do medo de perder, da esperança de ganhar, para um amor que doa, que se desprende, que abre mão, que compartilha. Jesus expôs ali todo o motivo do coração daquele homem. Não para agredi-lo, mas para trabalhar no coração dele. Para mudar algumas coisas, para organizar a vida dele, para assumir o controle da vida dele e dar a ela real sentido, aquilo que as propriedades não podem dar. E é bem interessante, gente, que Jesus fala com ele, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Jesus se preocupava com os pobres, né? Assim, vende tudo, entrega para os seus parentes, divide lá entre a turma, dá aos pobres. Isso aí só serve se servir para o outro. Sua riqueza só tem sentido se ela for riqueza para o outro.
Jesus não está falando de salvação, gente, está falando de tesouro no céu. A gente sabe que a gente não consegue comprar salvação. Tesouro no céu não é salvação. Senão a gente anularia a graça, a obra de Cristo. Ele já tinha dito isso no Sermão do Monte. A juntar tesouro no céu. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então a gente muitas vezes, aliás, em todo tempo, Deus está tentando nos tirar do medo de perder, a esperança de ganhar, esse sentimento egoísta, né? De ganhar, de obter, de comprar, para um amor que doa, que compartilha, porque esse é um princípio eterno. Deus só aumenta a sementeira daquele que semeia. Né? Isso é maravilhoso. Promessa do Senhor. Deus precisa ser o centro da vida daquele jovem, e aquele jovem não queria, foi embora. A única coisa que Deus espera ouvir da gente, é que a gente não consegue. Nós somos pecadores, eu não consigo. Mas eu quero. Nós vivemos como cristãos sempre nessa angústia das nossas limitações, das nossas impossibilidades, da nossa carência. Gente confrontado, não dou conta. Ser crente é um negócio complicado. É muito difícil ser santo. Mas Deus espera ver lá, eu quero, eu não consigo, mas eu quero. E eu sei que o Senhor pode fazer isso em mim. Por isso eu estou na igreja, por isso eu venho à igreja, por isso eu oro, por isso eu leio a Bíblia, por isso eu procuro te seguir. É porque eu não posso, mas o Senhor pode. E foi isso que Jesus disse aos seus discípulos. Porque os discípulos estavam observando. E Jesus falou, quão difícil é um rico entrar no céu, né, gente? Vocês viram aí? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no céu. Parece que o dinheiro, parece que a riqueza, parece que os bens têm um quê de divindade. Tem um aspecto divino nessas coisas. Como que elas se assenhoram das pessoas, né? Aí os discípulos falaram, então ninguém vai ser salvo. Então nós estamos lascados agora. Para ser salvo tem que ser pobre, miserável. Aí o Senhor diz, presta atenção, é impossível para os homens, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eles estavam atentos à conversa. E preocupados. Então, Jesus, desse jeito está difícil aí, como é que vai ser? Jesus falou, não. Para o homem é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Porque é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. A graça que me salva é a graça que me santifica, que me transforma. Mas a necessidade de ser salvo é a mesma necessidade de ser santo. Agora vamos ver a motivação do Pedro. O Pedro faz uma pergunta aqui, gente, muito interessante. Está aí no verso 27.
Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será de nós? Olha só. Mas espera aí, Jesus. Agora o trem pegou. Nós estamos te seguindo aqui, largamos tudo, então nós não vamos ganhar nada. Uai, o que Maria leva nessa? Até agora nós só tomamos prejuízo, velho. Largamos o barco, a pesca, estamos aqui comendo pão com... Nós ainda fomos comer lá, as espigas lá. O Senhor ainda amaldiçoou a figueira. Dormindo mal, o Senhor falou que não tem onde dormir, ele dorme aí num relento. Até agora só prejuízo, não vamos ganhar nada. Jesus falou, vai ganhar. Quando lá, no reino dos céus, cada um de vocês vai sentar num trono para julgar as 12 tribos. Percebe que mesmo Pedro tinha motivações erradas? Tinha esperança de ganhar alguma coisa? Estava ali motivado porque iria levar alguma vantagem nisso? E Jesus mexe com eles. Os motivos de Pedro também precisavam ser purificados. Até o fim, né? Porque mesmo ao depois, falou Jesus, aqui todo mundo pode te largar, mas eu estou contigo e não abro. Falou até o fim. Jesus falou, Pedrão, você não sabe o que você está falando. O galo não vai cantar 3 vezes, você vai me negar. Antes, 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante. Está vendo? O galo tem sempre um mistério, né? Por isso que... E o Pedro, que é isso, Senhor? Todos podem te negar, eu não. Jesus, lá na praia, falou, Pedro, você me ama? Ô Jesus, sabe que eu te amo, falou? Pedrão, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Estou contigo aqui até agora. Pedro, você me ama? Olhou lá nos olhos dele. E ele disse, Senhor, tu sabes, eu não te amo como eu deveria. Eu achei que te amava, mas apacenta os meus cordeiros. Agora você chegou onde eu queria. Até para me amar, você depende de mim, da minha graça. Você não é capaz de me amar como eu te amo, Pedro. Se não for a minha graça operando em você. Mas eu não desisto de você, não. Você é o barro, eu sou o oleiro. E aí Jesus, nessa conversa com Pedro, gente, no capítulo 20, narra uma história muito interessante para ilustrar esse negócio. Diz aí o texto, a partir do verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, isso era o salário de um dia de trabalho naquela época, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam preocupados, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também eles receberam 1 denário cada um.
Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Interessante isso. Jesus conta essa história para revelar a Pedro suas reais motivações. Ele conta a história do homem que foi, assalariou os primeiros, os segundos, os terceiros, até a hora 1/10. Só que na hora de pagar, ele inverte. Começa pelos últimos e paga a mesma coisa. Essa história está exatamente relacionada à pergunta de Pedro. Ué, nós tudo deixamos, o que nós vamos ganhar com isso? Jesus está respondendo a ele. Portanto, os últimos serão os primeiros, e os primeiros últimos. É difícil de entender isso aqui, gente. Eu confesso particularmente, sempre fiquei grilado com esse negócio aqui. Como é que os últimos serão primeiros? Como é que funciona isso, gente? Quem são esses trabalhadores da hora 1/10? Eu acho que a interpretação melhor disso aqui, a gente pode entender da seguinte forma, que Jesus estava dizendo àqueles homens, aos seus discípulos: aqueles que estão preparados poderão ocupar os primeiros lugares. Embora alguns de vocês estejam comigo desde o início, se o motivo de vocês for apenas ganhar alguma coisa, eu não vou poder colocá-los no primeiro lugar, e sim no último. Pedro, você precisa ter seus motivos purificados. O verso 14 e 15 fala dos reais motivos. São maus os teus olhos porque eu sou bom? Na verdade, não existe um termo específico, uma palavra na Bíblia para motivação. E Jesus, então, usa algumas metáforas. Por exemplo, ele usa muito os olhos. E é interessante que o texto diz que Jesus fitou os olhos dos seus discípulos. Dizem que os olhos são as janelas da alma, né? Você já viu uma criança quando faz coisa errada? É só olhar no olho dela. Está escrito ali, né? Muito da nossa motivação vem escrita nos nossos olhos. E Jesus olhou para aqueles homens e contemplou. Falou: se vocês estão me seguindo apenas para ganhar alguma coisa, eu não vou poder colocar vocês em primeiro. A motivação, o princípio, não pode ser essa. Jesus os fitou e viu lá dentro essa motivação. E falou: olha, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Todos os salvos são chamados. Todos os salvos, todos que creram em Cristo são chamados. Mas nem todos serão escolhidos para obras especiais. Quem Deus vai escolher entre os seus chamados
para aquela obra especial que ele tem a realizar. Quem Deus vai repartir o seu próprio coração? O Salmo 24 que a gente leu, o que diz? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro. A intimidade do Senhor não é para qualquer um, é para os... É interessante. Há algumas obras e algumas experiências que não são comuns a todos. Todos são chamados, são salvos, têm uma obra a fazer. Mas há algumas obras especiais que o coração precisa estar preparado. Que Deus não entrega a qualquer um. Que Deus vai ter que trabalhar no coração para entregar coisas maiores a mim e a você. Põe um carro na mão, põe uma Ferrari na mão de um menino de 12 anos de idade, ou de 10. Né? Você põe um tablet, domina. Mas põe algo maior. O coração dele não está preparado para isso. Deus teve que preparar Abraão. Deus teve que preparar Moisés. 40 anos no deserto para ser um homem que Deus falava face a face com ele. Deus teve que preparar Davi 13 anos no deserto. Para fazer dele um homem segundo o coração de Deus. Você imagina um menino de 17 anos, que enfrenta um gigante, detona, recebeu uma unção de rei, e é colocado imediatamente como o principal homem ao lado do rei. Recebe a filha do rei como esposa. Imagina. Queridão, vamos lá para o deserto. Antes de você. E as mulheres ainda diziam: Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Ele é o cara. Deus conheceu o coração de Davi. Vamos lá para o deserto. 13 anos depois, foi que Deus pôde pôr algo maior nas mãos de Davi. O maior rei de Israel. Deus quer entregar a você coisas maiores, mas Ele, para entregar coisas maiores a você, Ele vai ter que trabalhar no meu e no seu coração. Deus vai levar a mim e a você do medo de perder, do anseio por obter, para o amor verdadeiro que doa, que sabe que tudo vem dele e é para ele e em benefício dele. Você quer coisas maiores de Deus? Saiba que Deus está trabalhando na sua vida. Como disse um irmão, Deus está me moendo. Deus está me quebrando. Porque, irmãos, o que é mais importante? O que fazemos, como fazemos ou por que fazemos? Fica aí essas 3 perguntas. O que é mais importante? O que eu faço, como faço ou por que eu faço? Então Pedro estava sendo trabalhado por Deus. Pedrão,
Se você tiver só o desejo de ganhar, de obter, você não vai conseguir ser o que eu quero e fazer o que eu quero. Eu não vou poder colocar você onde eu desejo colocar. Porque esses precisam estar preparados. Muitos são chamados, Pedro, mas poucos são escolhidos. Que Deus encontre no nosso coração espaço para trabalhar, para nos confiar coisas maiores, para nos levar a experiências maiores, mais profundas, mais ricas, mais consistentes. Nós não podemos também nos contentar com a periferia, com a superficialidade. Há coisas maiores. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Agora, interessante, a partir do verso 20 do capítulo 20, nós temos a continuidade da conversa. Jesus dá uma paradinha e fala da ida dele e da sua morte vicária, do verso 17 ao verso 19. Mas aí, quando ele está conversando, chega a mãe é uma bênção, né? Mãe, só tem uma. Ô Jesus, deixa eu te pedir uma coisa. E diz o texto que ela se ajoelhou lá no seu reino. Deixa os meus filhinhos aqui, um sentado do seu lado, outro do outro. Olha só. E o João e o Tiago junto. Então se chegou, verso 20, a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino, estes meus 2 filhinhos aqui, Pedro, João e Tiago, assentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Só que escolhe. Se eu escolhendo os 2, pode ser qualquer lado. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Olha só. Então lhes disse, bebereis o meu cálice. Eles nem sabiam que cálice que era, né? Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10, olha só, indignaram-se contra os 2. Quase que tem um linchamento ali. Então Jesus chamando eles, gente, vem cá, conversar aqui. Os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, não. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Preste atenção no verso 28. Tal como o Filho do Homem, olha para mim aqui, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Há uma continuação aqui, gente. A conversa está... Jesus terminou aqui a conversa e foi falar, gente, eu vou para Jerusalém agora, nós estamos chegando, e lá eles vão me condenar, eu vou ser morto. Aí a mãe chega com os 2 meninos. Jesus, deixa aí, então. Beleza. O João pode até ficar à direita, que ele é um cara mais substância. E Jesus falou, vocês não sabem o que estão pedindo, gente. Vocês podem beber o cálice? Podemos. Bom, vocês podem até beber. E vão beber. Mas sentar à direita, à esquerda, isso aí não compete a mim fazer. Isso é para quem Deus preparou. Às vezes a gente não sabe o que está pedindo, né? Por isso tem umas músicas que eu, na hora de cantar, eu dou uma travada, porque
Música também é oração. Às vezes a gente não sabe o que está pedindo. Senhor, mostra-me tua glória. Eu tenho medo desse trem. A gente não sabe o que é a glória de Deus. Sabe qual foi a glória de Jesus? Se tornar homem. A gente tem ideia de glória de coisa superstar, hollywoodiana. Mas nem sempre é isso o conceito bíblico de glória. E esses caras aqui não sabiam o que estava pedindo. Antes de reinar com Jesus, gente, é preciso estar preparado. E há duas coisas que preparam o nosso coração para reinar com Jesus e viver coisas maiores e purificar o nosso coração. Primeiro é esse, tomar o cálice do sofrimento. O cálice aqui que Jesus está falando é aquele que ele orou lá no Getsêmani. Passa de mim esse cálice, mas em tudo seja... Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês vão tomar meu cálice? Vamos. Pode ser até que vocês tomem. Jesus está falando de sacrifício, de sofrimento. Não tem outro jeito, gente. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com José, foi assim com Daniel, foi assim com Paulo, foi assim com Jesus e vai ser comigo, vai ser com você. Você vai passar, e já passou muitas, e vai passar por tantas outras provas. Elas são necessárias. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Todas as coisas, e não tem outro jeito de Deus chegar no coração da gente e mudar, se não for através da prova. Pedro escreve: não estranheis o fogo ardente que está aí para vos provar. Isso é para que a vossa fé seja purificada. Para que as suas motivações sejam as motivações corretas, as motivações de Deus. A gente não canta: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Meu amigo. Quem não quer crescer, não quer prova. Quem não quer crescer, não quer se ver livre. Mas não tem outro jeito. É o jeito que Deus escolheu para trabalhar na vida da gente. Em Paulo foi um espinho na carne, foi uma prisão. A minha vida é outra, na sua é outra, mas as provas vão acontecer. E o Paulo ainda fala assim: tende motivo de toda alegria, o passar por várias provações. Olha, as provações são recorrentes, porque Deus está trabalhando na vida de vocês, para que vocês se pareçam mais e mais com Jesus. Olha o que Jesus está falando aqui, gente. Olha, lá fora os conceitos são outros, mas entre vocês não é assim. O Filho do Homem, presta atenção aqui, não veio para ser servido, veio para servir e dar a sua vida. Eu quero que vocês sejam como eu. E para vocês serem como eu, vocês precisam de um preparo. E o preparo é tomar o cálice. É Deus quebrantando a gente, moldando a gente. É Deus mudando coisas na gente. Deus mexe na sua imagem, Deus mexe no seu prestígio, Deus mexe em tudo na sua vida. E tudo que Deus mexe tem um propósito: transformar você.
Ontem eu estava fazendo um casamento e um pastor amigo que estava lá comigo, ele disse: rapaz, eu tive que tirar o vice-presidente da igreja agora e transferir a vice-presidência para outro. E o cara ficou chateado. Como o senhor me tira de vice-presidente da igreja e põe outro? Ficou bravo. Nós estamos atrás de posição. Como diria o Datena, me ajuda aí. Estamos atrás de posição. Ah, Deus está mexendo em você nem sabe, senhor. Você está feliz porque eu te pus como vice-presidente. Agora você ficou triste porque eu tirei? Ah, então você precisa saber que você está sendo trabalhado por Deus. Você tinha que ser grato a Deus. Porque você teve a honra de ser vice-presidente 4 anos, agora é outro. Dê glória a Jesus. Deus trabalha, gente. Deus trabalha. E se é um lugar que Deus mais trabalha, é na igreja, é aqui, ó. Eita, coisa boa. Né? Deus trabalha na vida da gente. É assim que funciona. Porque às vezes as nossas motivações não são as corretas. E Deus vai lá e mexe. Vai lá e mexe. Sacrifício. A caminhada de fé, meus irmãos, exige reiteradas provas. Deus vai nos levar de uma vida de obtenção para uma vida de recepção. Que quem não sabe receber, também não sabe dar. Quem só procura obter, nunca dá. A sanguessuga diz, dá, dá, dá. Não é isso que o provérbio diz? Não compartilha nada. Mas quem sabe receber, também sabe dar. Por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo aos irmãos de Coríntios: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Deus vai trazendo a gente para os conceitos que são dele. A segunda maneira é a gente se identificar com a morte e ressurreição de Jesus. E isso só funciona quando a gente toma a cruz e quando a gente renuncia. Quem quer salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim, salva-la. Aleluia. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz assim: tende em vós a mesma atitude que teve Jesus, que abriu mão de toda a glória, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Veio, se tornou homem, mas Deus o exaltou, não foi? Antes de ser exaltado, você tem que abrir mão da glória. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo se alegra com a igreja de Tessalônica, uma igreja que ele plantou assim, quase que en passant. Ele ficou mais ou menos 1 mês em Tessalônica, e os judeus foram para lá, expulsaram ele, e depois ele foi para Bereia, capítulo 17 de Atos.
E ele escreve depois, preocupado com os irmãos de Tessalônica. E o Timóteo vai lá e volta com as notícias. Ele escreve a carta, dizendo: não canso de dar graças a Deus pela operosidade da vossa fé, pela abnegação do vosso amor. Olha só. O que é amor abnegado? É um amor que não pensa em si, não pensa só em obter. É algo que recebe e passa. Você sabe que tem muita bênção na vida de crente que está retida, até ele entender que a bênção vai passar por ele para chegar no outro? Tem muita bênção na sua vida que não é para você, é para o outro. E Deus resolveu usar a sua vida. Aleluia. Né? Graças a Deus. O irmão chegou e falou assim: nossa, mas eu estou muito feliz. Saiu um atrasado lá no negócio, coisa que ninguém dá, mas só um atrasadão. Lá tem uns atrasados, né? Oh! E eu fiquei pensando, será que é para ele mesmo? Será que Deus fez sair esse atrasado para ficar com ele? Ele não precisa. Bem, mas isso é Deus com ele. Às vezes Deus manda bênção através de mim. E eu preciso entender, Senhor, é para mim mesmo essa bênção? O que o Senhor quer que eu faça com esse negócio aqui? Deus está trabalhando, irmãos. Graças a Deus por isso. E Ele trabalha em nós para poder trabalhar através de nós. Para Ele confiar coisas maiores a você. Coisas mais profundas, extraordinárias. Para que você, quando receber essas coisas maiores, saiba lidar com elas. E elas não se tornem o seu Deus. E você não se torne escravo delas. Mas você se torne um bom mordomo, fiel. Para que estas coisas que Deus te dá, maiores e cada vez maiores, sejam para a glória de Deus e para a edificação do próximo. A gente não pode ser como aquela menina, né? Que o pai deu uma moeda, a mesada, e a moeda caiu no vaso da mãe, e o vaso era caro, e a menina segurou a moeda e puxa, mas não sai a mão na boca do vaso, e o vaso caríssimo, e aquele desespero, e tira, e passa óleo, a mão não sai. Larga a moeda. Não, a moeda é minha, meu pai me deu, eu não largo não. Quebra o vaso. Não, o vaso não pode quebrar. Ficou com a mão no vaso, segurando a moedinha, até o pai chegar. Quando o pai chegou: minha filha, tira aí moeda. Não, pai, foi o senhor que me deu, essa moeda é minha, não posso largar essa moeda. Tira, minha filha, o pai te dá tudo que ele tem. Foi lá na carteira, tirou tudo que ele tinha de dinheiro. Está aqui, minha filha, tudo é seu. Na hora, tirou a mão, pegou o dinheiro. Tem muita gente agarrada à moedinha. E ainda não viu que tudo que Deus tem é seu, é meu. Somos herdeiros dele. Pode largar a moedinha. Você não vai ter prejuízo com Jesus, não. Aleluia! Eita, se eu tivesse na igreja pentecostal, hein? O negócio hoje é... Aleluia, querido! Tudo que é de Deus é seu. Está à sua disposição. Você não precisa ficar preso a uma coisa. Foi isso que Jesus disse àquele jovem. Ele saiu triste. Muitos de nós saem tristes. Quando Deus fala assim: estou tirando, estou mexendo, estou cutucando aí, porque... Ah, não, Senhor, mexe com isso não. Ah, Jesus, clama!
O diabo está furioso. Deixa ele furioso. Porque todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Para você ser parecido com Jesus. Para você ser um homem ou uma mulher servo de Deus. Para você não seguir Jesus equivocadamente. Porque você já recebeu tudo, Alex. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aleluia. Você já tem tudo. Davi chegou a essa conclusão e ele no final da vida escreveu: riquezas e glórias vêm de ti. Aleluia. Eu acho que ali Deus se alegrou. Riquezas e glórias, Davi, não vêm de você ser alguém, de você ter um exército valente, de você ser um cara especial. Riquezas e glória vêm do Senhor. Ele é o Deus de toda glória. Ele é o Deus que cuida, que provê e que vai levar a gente a coisas maiores e maiores e maiores. E vai melhorar a sua vida dia a dia. Você vai ser um crente muito melhor, porque Deus quer te confiar coisas maiores, mais profundas e extraordinárias. Aleluia. Então a gente está nesse processo aí. Amém? Vamos ficar de pé. Aquele jovem saiu triste. Não precisava ir embora triste, né? Eu também não quero que você vá embora triste não, tá? Mas que você se alegre em Deus. Sabendo que Deus proverá. Que Deus vai cuidar de você. E que Deus está trabalhando em todas as coisas na sua vida, para acrescentar coisas maiores, para que quando Ele acrescentar, você saiba lidar com isso. Quando eu era criança, a gente tinha mania de pegar a faca da minha mãe, escondida, a faca boa, sabe? Porque mãe tem sempre aquela faca boa, sabe? As ruins ficam lá, vão lá, aquela que corta, belezinha, fica faca cega, pô. Aí a gente pegava a faca escondido, né? Menino, 10 anos, 9 anos, para brincar de finca, sabe o que é finca? Quando chovia a gente fazia finca. A minha mãe, quando via, ficava desesperada. Menino, e dava um cascudo na gente. Você vai machucar com isso aí. Essa cega aqui pode, que não tem ponta. Essa de ponta, você está doido? Você machuca seu irmão, você machuca o outro, você corta o dedo. Deixa seu pai chegar. Ai, ai. Porque nós estávamos com uma coisa que a gente não sabia manusear. E aquilo podia se tornar muito perigoso. Podia ofender e machucar o outro. Deus vai te dar coisas grandes, mas que não serão perigosas, porque você vai estar preparado para saber usá-las, para ser bênção para o outro, não para ferir o outro, mas para ser bênção. Se a minha mãe deixasse a gente com aquela faca que cortava até o pensamento de ponta, ela seria louca. Tá doido? Depois só uma briga lá, um menino mata o outro lá, e lá saiu uns arranca-rabo, 8 filhos, de vez em quando o couro comia, e o que tinha na mão ia. Tem corte para todo lado, né? Deus não é louco. Ele sabe a hora certinha que Ele vai te entregar
aquilo que Ele preparou de grande, de especial para a sua vida. Pode esperar, vai chegar, mas Ele vai dar na hora que você souber manusear e não oferecer perigo para ninguém. Aleluia. Coloque seu coração na presença do Senhor. Peça a Deus para sondar. Eu acho que essa é a oração que a gente tem que fazer nessa manhã. Sonda-me, Senhor. Prova-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Tu conheces o meu coração. De longe penetras o meu pensamento. Ainda a palavra não chegou à minha boca, tu já a conheces por inteiro. Cria em nós, ó Deus, um coração puro. E renova em nós, Pai, um espírito inabalável. Leva-nos segundo a tua fidelidade, Senhor. Dá-nos entendimento, Senhor. Dá-nos compreensão espiritual. Se há alguma coisa no nosso coração, Pai, que está no lugar errado, muda, Senhor. Reina no nosso coração. Nós queremos receber de Ti tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, Senhor. Ó Deus, nós queremos estar preparados. Queremos aceitar os Seus caminhos, Senhor. Queremos entender os Teus propósitos. Queremos conhecer o que está no Teu coração, Senhor. Leva-nos além, Senhor. O Senhor tem trabalhado no nosso coração, Senhor. E nós Te louvamos porque temos aprendido, temos crescido, temos recebido do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos confiado coisas tão importantes para o Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor confia em nós, o Senhor acredita em nós, e o Senhor tem preparado o nosso coração, o Senhor tem trabalhado em nós, Pai. Nós não queremos ter medo de perder alguma coisa, Pai. Nós não queremos ter a ânsia de obter, Senhor, imperando no nosso coração. Nós queremos o Teu amor que é derramado em nossos corações pelo Teu Espírito, que nos dá um coração generoso, contrito, quebrantado, que compartilha, que abençoa. Por isso, Deus, eu entrego a minha vida, entrego a vida do meu irmão, entrego essa igreja, Pai, a Tua igreja. O Senhor é o oleiro, nós somos o barro. O Senhor é que nos molda, o Senhor é que dá o valor ao vaso, o Senhor é que coloca tesouro nesse vaso. Por isso, Deus, molda-nos, transforma-nos. E muito obrigado, porque Tua palavra diz e nos ensina que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. O apóstolo Paulo disse que estava certo disso, e nós também estamos certos disso, porque o Senhor é Deus que cumpre o que fala, e nós Te louvamos, Senhor. Aqueles que o Senhor tem provado aqui estão passando por uma prova dura, Senhor, perdas, adversidades, lutas, problemas enormes. Eu peço que o Senhor conceda graça, força para suportar e para vencer, Pai, para prevalecer, sair do outro lado transformado e olhar para trás e dizer: até aqui o Senhor me ajudou, foi-me bom ter passado por aquela situação,
para ter conhecido mais do Senhor, experimentado mais do Senhor. Por isso, Senhor, o Senhor conhece cada coração aqui, Pai. Dá graça, Pai, conforto, ajuda, sustento, conduz, Pai, até a vitória final, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço e abençoa os teus filhos nessa manhã, para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Dê a mão à pessoa que está aí do seu lado. Diga para o teu irmão, fica firme, hein? Não desanima não. Algo bom está acontecendo aí. Algo bom Deus tem para você. Aleluia. Ele quer te dar coisas maiores. Por isso Ele está trabalhando na sua vida. Graças a Deus por isso. Meus amados irmãos, que a graça maravilhosa de Jesus, autor e consumador da nossa fé, o amor de Deus, incomparável amor, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, as consolações, a ajuda, a força, a direção do Espírito Santo de Deus, seja com todos os irmãos nessa manhã e todos os dias, e com todo o povo de Deus, até a volta do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém e amém.